O meu nome é Nuno Filipe Melim Batista, tenho 44 anos, sou natural do Porto Santo, mas nasci na Madeira. Isto é um pouco estranho, mas aqui em Porto Santo acontece assim. Portanto, a minha naturalidade é a Ilha do Porto Santo, mas como não nascemos ainda na Ilha do Porto Santo, vamos nascer na Ilha da Madeira. Portanto, sou totalmente porto-santense. Tenho 2 filhos, uma companheira, há 28 anos. Os meus pais são naturais do Porto Santo, toda a minha família é natural do Porto Santo. Também tenho um irmão. E esta é, portanto, a minha família. Toda a minha vida vivi aqui em Porto Santo, exceto o período em que estive em Lisboa, onde estive a estudar na universidade. Não terminei a minha licenciatura e decidi regressar ao Porto Santo. A minha ligação à ilha sempre foi muito forte e acho que também foi um pouco isso e a vontade de querer regressar o mais rápido possível que me fez apressar e voltar. Quando cheguei ao Porto Santo, há cerca de 20 anos, trabalhei na área do turismo. Depois surgiu uma oportunidade para trabalhar na área de bancos. Comecei a trabalhar nessa altura numa entidade bancária aqui do Porto Santo e durante 22 anos foi essa a minha profissão. Há cerca de um ano atrás fui desafiado para concorrer às eleições autárquicas, portanto, na Ilha do Porto Santo, no Concelho do Porto Santo. Já o tinha feito em 2013 e nessa altura não venci as eleições. Passados 8 anos, desafiaram-me novamente para encabeçar um novo projeto, um projeto que se chama Acredita Porto Santo, que nasce da coligação entre 2 forças políticas, o PSD e o CDS, e neste momento o que estamos a fazer e o que estou a fazer é tentar implementar aquele que foi o programa que foi votado pelas pessoas do Porto Santo e para dar o máximo para que o mesmo seja concretizado e totalmente concretizado naqueles que foram os compromissos que foram assumidos com a população, porque efetivamente foi isso que me fez sair, portanto, da minha zona normal, que era a área privada, a área da banca, e vir para a área pública. Muitas vezes questionava-me durante o dia, pese embora sempre a excelente relação que fui tendo com todas as empresas por onde passei, mas questionava-me, sempre trabalhei muitas horas por dia, e questionava-me sempre o que é que poderia ser, o que é que poderia acontecer se dedicasse todas essas horas num trabalho social e em prol da ilha que me veio nascer e da população que me acompanhou e que me veio crescer. Essa sempre foi a principal razão pela qual aceitei este desafio e depois, claro, as possibilidades que se foram colocando em cima da mesa. E acho que, tendo em conta os desafios que foram lançados, não poderia dizer que não ao desafio. E, mais uma vez, em 2021, passei pelo processo eleitoral e, desta vez, com maioria, a população escolheu o nosso projeto para ser implementado no futuro e é para isso que aqui estamos. E o senhor pode me falar um pouquinho sobre os pais do senhor? Eles eram agricultores, eles também eram ligados ao comércio? Como é que era? Olha, para lhe falar sobre os meus pais, talvez possa falar um bocadinho sobre os meus avós. O meu avô paterno era pescador. Nessa altura não era natural as mulheres trabalharem. Portanto, as minhas avós eram donas de casa, embora bordassem em casa, é algo muito também tradicional na nossa região. E o meu avô materno faleceu muito cedo, não tive a oportunidade de o conhecer, era marceneiro. Os meus pais, portanto, eu penso que, como toda a geração deles, atravessaram momentos de alguma forma difíceis no Porto Santo. A minha mãe, inclusive, teve que sair do Porto Santo durante algum tempo, teve a viver em Itália e 5 anos depois regressou, felizmente regressou, conheceu o meu pai. Também começou por trabalhar a minha mãe na hotelaria, trabalhou nas primeiras residenciais que existiram aqui no Porto Santo, no Hotel Porto Santo, depois passou a trabalhar no Serviço de Estrangeiros e Fronteiras e hoje está aposentada. O meu pai, desde cedo, começou a trabalhar no Serviço de Finanças local, com 18 anos,
reformou-se também com 55 anos, hoje tem 74 anos, teve também uma carreira política, também esteve aqui no município do Porto Santo como vice-presidente durante 4 anos, e penso que foi dele que apanhei também este bichinho, se assim se pode dizer, pela causa pública e por querer desempenhar estas funções. E isso era algo que se falava, se conversava dentro de casa, essa coisa da vida política, de trabalhar em prol do Porto Santo? Olha, posso lhe dizer que inicialmente, e apesar de falarmos muito, e aquilo que eu ia acompanhando, o primeiro sentimento que eu tive não foi de participação, foi de não participar. Mas depois, como tudo, conforme vamos vivendo e as coisas vão acontecendo, nós vamos percebendo a razão pelas quais elas acontecem, as razões pelas quais nós gostávamos de ser muito mais impulsivos e nos tornamos muito mais ponderados, e percebi de facto que a diferença está na essência, na razão pela qual nós queremos cumprir o desígnio a que nos propomos. E percebi-me que se tentasse fazer da forma como foi educado, a probabilidade de ter sucesso e de conseguir levar a cabo esse desafio estava muito mais próxima. Durante alguns anos, face também àquilo que era o meu empenho profissional, a verdade é que essa porta nunca se abriu muito, mas como também trabalhava em contacto com a população, foi a questão da proximidade, que hoje tem um papel fundamental em tudo, foi vindo ao de cima, e penso que depois as pessoas, pela avaliação daquilo que foi o meu desempenho e daquilo que foi a experiência que eu fui adquirindo ao longo dos tempos, encontraram em mim a pessoa para liderar este projeto, que eu penso que, acima de tudo, tem como maior valência a parte humana e as pessoas que fazem parte dele e as pessoas que fazem parte da minha equipa. E fico muito feliz, não posso deixar de o dizer, de ter tido a capacidade de juntar pessoas boas à minha volta, porque tenho a certeza que, independentemente da forma como as coisas vão correr, pelo menos a base e a intenção que nós temos para fazer é muito positiva, e considero que por aqui meio caminho andado está encontrado para que tenhamos sucesso. Eu costumo dizer muitas vezes aos meus filhos que todos na vida queremos a mesma coisa, que é ser felizes. A grande dificuldade é que a felicidade é diferente em cada um de nós. Portanto, o desafio está em conseguir que todos nós consigamos ser felizes, sem que isso implique a perda de felicidade de alguém, e é isso que nos move, e tenho a certeza que é isso que nos vai encaminhar para o sucesso, juntamente com todos, claro. O Porto Santo sofreu uma transformação muito grande. Como eu vos estava a dizer, o Porto Santo passa de uma ilha exportadora de cereais, que vivia da agricultura com grandes dificuldades, face à seca que existia na ilha, e entramos no pós-25 de Abril, que traz a revolução política em Portugal e que não pode ser de forma nenhuma dissociada da alteração política que existia na Madeira e de uma pessoa que teve um grande peso na região autónoma da Madeira, que é o Dr. Alberto João Jardim, como Presidente do Governo. Nessa altura, perante essas dificuldades, eu acho que as pessoas, ele e as pessoas que estavam com ele, e as pessoas do Porto Santo também, perceberam o que era necessário para ultrapassar essas dificuldades. E um dos primeiros passos dados para esse desenvolvimento, sem dúvida nenhuma, que é a descentralização. A questão de começarmos de forma pioneira, até em termos da Europa, de tirarmos água do mar para poder subsistir, dar condições de vida às pessoas, efetivamente até ter condições para produzir a agricultura, apoiar a agricultura e também aquele que é o setor principal da atividade, que é o turismo e tudo aquilo que está à volta dele, até a própria construção civil e os serviços. E com esse avanço e com apostas como estas, e quando o Porto Santo se vira para o turismo, há uma grande abertura também para a transferência de propriedades, que faz com que as famílias do Porto Santo passem a ter outra disponibilidade financeira, não só para investir na sua qualidade e nível de vida, mas também para dar outras condições de vida à própria família. Depois, a juntar a isso, penso que localmente e face a este início existiram projetos políticos que acompanharam essa visão inicial de transformação e que foram
passo a passo, as pessoas encontrando as soluções necessárias para encontrarmos um Porto Santo que hoje temos, um Porto Santo que se quer moderno, um Porto Santo que se quer integrado na sua região e no seu país, e um Porto Santo, acima de tudo, em primeiro lugar, as pessoas que aqui vivem ou aqueles que queiram escolher o Porto Santo para viver, se sintam bem no sítio onde vivem e se sintam também reconhecidos por aquilo que é o seu desempenho diário. E é muito importante que todos nós consigamos perceber o papel que cada um de nós tem na nossa sociedade e na nossa comunidade. E é isso, na minha opinião, é a melhor forma de nós podermos conseguir que as pessoas se sintam motivadas, porque nós e eles conseguem perceber efetivamente o papel que desempenham nesta comunidade, que basta falhar, por ela também ser pequena, basta falhar algo para que a mesma já não funcione da mesma maneira. Quero dizer com isto que, na minha perspectiva, para o Porto Santo conseguir evoluir e fazer o seu caminho, o principal fator que temos que conseguir é unir e fazer com que a comunidade entenda qual o caminho a seguir e que todos percebam qual o papel a desempenhar nesse caminho. A sustentabilidade é uma palavra que está muito em cima da mesa, mas eu acho que a principal característica da sustentabilidade é que a sustentabilidade não é ambiental, a sustentabilidade não é do turismo, não é social, não é cultural. A sustentabilidade é, sim, pôr todos estes setores em uma só voz ou em simbiose perfeita a funcionar. Portanto, se todos, e quando eu falava da comunidade, falo do papel e daquilo que é preciso fazer na área ambiental, na área do turismo, na área social, na área cultural, é importante que todas estas áreas, para além de ganharem capacidade para se desenvolverem a si próprias, consigam interagir entre si, e isso é que vai trazer a sustentabilidade. A sustentabilidade do Porto Santo, não ou de qualquer sítio, mas em especial de um sítio que é diferente, porque é uma ilha, tem dupla insularidade, só vai acontecer se todos estes vectores, claro que uns com mais peso do que outros, mas todos importantes, consigam ao mesmo tempo se equilibrar e trabalhar para o mesmo. É por isso que, na minha opinião, houve um compromisso da minha parte e da parte da minha equipa, e que seria fundamental para garantir essa sustentabilidade, que aquele que é o setor mais importante para o desenvolvimento da ilha hoje, que é o turismo, que vem em primeiro lugar, mas que nunca irá funcionar se todos aqueles que o suportam não estiverem a funcionar bem, tenham um plano. E é por isso que o município está a acompanhar aquilo que está a ser feito em termos da estratégia regional, não só na estratégia regional para o turismo entre 2021 e 2027, que é o plano que já está em cima da mesa, já está traçado. A região autónoma da Madeira, neste momento, está num processo de certificação de qualidade, e o Porto Santo tem que aproveitar, sem dúvida nenhuma, este caminho e criar o seu próprio plano de desenvolvimento sustentável para o turismo. E o plano de desenvolvimento sustentável para o turismo, claro que tem como base o crescimento, a valorização de todos estes vetores que falamos, sendo que eu compreendo a questão ambiental e a questão cultural fundamental. Porque aquilo que hoje, no mundo moderno, nos faz ser mais competitivos naqueles que são os nossos setores mais importantes, como eu falei, por exemplo, no turismo, é de facto termos a capacidade de pegarmos naquilo que é natural, naquilo que é muito nosso, valorizá-lo, seja ela a cultura que o homem trouxe ou a própria cultura ambiental, que até os animais que escolheram esta área para viver tiveram que se adaptar, porque até os próprios animais que existem no Porto Santo são diferenciados de outro sítio, porque tiveram a capacidade de se adaptar para o sítio onde vieram viver, bem como aquela que é a nossa história cultural. Não está de forma nenhuma desligada. A nossa cultura tem muito a ver com aquilo que nós somos hoje, mas principalmente que é aquilo que nos fomos transformando. Desde o dia em que há mais de 600 anos pisaram por cá as primeiras pessoas, até chegarmos à população que tem hoje, unindo diversas nacionalidades, diversas zonas do planeta, e acima de tudo a capacidade que as pessoas tiveram de num só sítio procurarem todas trabalhar para o mesmo, e acho que isso foi sem dúvida nenhuma um sinal
que é aquilo que foi a expansão para os descobrimentos, porque a expansão para os descobrimentos nasce na Ilha do Porto Santo, é daqui que se parte para a América, é daqui que os portugueses partem para a descoberta de muitas zonas do mundo, e é esse o papel que temos que assumir. Portanto, e muitas vezes eu digo que, tal como nessa altura, de alguma forma nós servimos, e este território teve a particularidade de ter todas as condições para aparecer como uma experiência, e foi valorizada pelo mundo inteiro. Eu espero que as pessoas vejam o Porto Santo como esse centro perfeito para a experiência, para fazermos diferente, para fazermos melhor e se calhar encontrarmos aqui muitas soluções que amanhã serão um exemplo para o mundo. A classificação da Unesco é algo único. Uma entidade com a importância da Unesco, que reconhece em Portugal, com o Porto Santo, apenas 12 territórios, significa que acha que no Porto Santo e que depois de tudo aquilo que a candidatura representou, certificou e reconheceu que o Porto Santo tem condições para ser reserva da biosfera. A biosfera é importante porque, de alguma forma, eu ligo a reserva da biosfera ao projeto de sustentabilidade. Se algum destes setores, o ambiental, o cultural, falhasse, nós não teríamos esta classificação. Portanto, no mundo que hoje, mais do que nunca, tem como principal questões as reservas naturais, a questão ambiental, a transformação tecnológica, se nós não aproveitarmos e percebermos tudo aquilo que levou a que hoje o Porto Santo tivesse, por mérito próprio, o direito de ser classificado como reserva da biosfera, seria um pouco estar a deitar para trás tudo aquilo que não foi feito, ou melhor, tudo aquilo que foi feito, e acima de tudo não reconhecer que esse é o caminho para o futuro. Ou seja, no próximo quadro comunitário, eu tenho a certeza que cerca de 60% ou 70% do peso daquelas que serão as escolhas da Comunidade Europeia, território onde estamos inseridos, para aquele que será o investimento para o futuro, terá muito a ver com o que tem a ver com o ambiente, com a sustentabilidade, com a valorização da cultura e com a valorização daquilo que é único. Porque eu acho que o caminho para o Porto Santo é, acima de tudo, assumir a sua singularidade, porque não existe sítio nenhum igual ao Porto Santo, mas também perceber o quanto é importante ser complementar, se enquadrar, como eu já disse, na sua região, que é a região autónoma da Madeira, e se enquadrar também naquilo que é a oferta até do próprio país para aqueles que pretendem conhecer Portugal. Porque se não existe no mundo, também não existe em Portugal um sítio como o Porto Santo. E é importante que, através daquilo que é um trabalho assente naquilo que a classificação da reserva da biosfera conseguir unir e ser, de alguma forma, apresentado para ser avaliado, que todo esse trabalho não se deixe agora de alguma forma cair, mas seja impulsionado por todas as ferramentas à volta do mesmo, que farão com que se valorize a classificação e se caminhe para a tal sustentabilidade que é tão importante e fundamental para que os projetos sejam vencedores. Relativamente ao turismo, já falei um pouco que aquilo que estamos a trabalhar, sem dúvida nenhuma, é dar continuidade àquilo que já foi feito e preparar o futuro. E é fundamental preparar o futuro criando o tal plano de desenvolvimento sustentável para o turismo e, através dessa criação, envolver a comunidade acima de tudo e todos aqueles que pretendem investir no Porto Santo e a forma como olham para o Porto Santo. Isso é muito importante na área do turismo. Depois, a nossa principal preocupação é que sabemos que, face a algumas dificuldades orçamentais que o município encontra por razões de legislação nacional, há que encontrar forma de pôr a máquina, a qual eu chamo máquina, o município do Porto Santo, a trabalhar em prol da sua comunidade e em prol da ilha, de forma a que esse diferencial financeiro seja encurtado pela capacitação humana. Eu encontrei aqui pessoas muito motivadas, encontrei aqui no município pessoas com grandes capacidades. Aquilo que é o principal desafio é dar ferramentas e condições às pessoas para que as pessoas possam elaborar o seu trabalho. Portanto, a sustentabilidade, e aquilo que nós falamos de sustentabilidade quando falamos do turismo, quando falamos do ambiente, quando falamos da cultura,
quando falamos da questão social, tem que nascer aqui de dentro. E para nós termos capacidade de dar uma resposta sustentável, precisamos de criar condições para que a sustentabilidade apareça e nasça de dentro do próprio município. Reconheço que encontrei, e eu penso que pessoas com essa capacidade, agora cabe ao Executivo, sem dúvida nenhuma, dar os meios para que as pessoas possam desenvolver, porque eu penso que é nas pessoas que devemos centrar a grande aposta. Se, infelizmente, os meios financeiros não são aqueles que queremos, se apostarmos na valorização do ser humano e na sua competência profissional, tenho a certeza que essa diferença irá ser reduzida e amanhã o Porto Santo estará tão ou mais bem preparado do que aquilo que nós encontramos. O que se pensa para as escolas e essa integração das crianças aprenderem mais sobre a cultura da ilha e a história? Olha, isso é fundamental. Não foi por acaso que quando eu comecei a falar sobre mim próprio, comecei a falar dos meus avós. Eu costumo dizer também muitas vezes que a única forma de nós estarmos conscientes do nosso presente e prepararmos o nosso futuro é perceber e entender o nosso passado. E é por isso que eu sempre fiz uma análise daquilo que é e foi o Porto Santo, sabendo e partindo de uma premissa que aquilo que aconteceu pode sempre um dia voltar a acontecer, mas efetivamente o que temos que trabalhar é para criar condições para aquelas que foram as dificuldades encontradas não voltem a acontecer. Portanto, para nós é fundamental, mesmo em termos pessoais, é um ambiente onde eu me sinto muito bem, é à volta das crianças, porque nas crianças, sem dúvida nenhuma, nós encontramos os principais transmissores daquilo que é a nossa cultura, são eles que salvaguardam essa transmissão para as gerações futuras. Nós recebemos esse legado de alguém e o nosso papel, daqueles que têm agora a desempenhar funções e daqueles que estão da minha idade, é, sem dúvida nenhuma, o legado que recebermos ser trabalhado, ser preservado, conseguir que esse legado ganhe uma nova e diferente dimensão, para que depois os jovens estejam preparados para recebê-lo, fazer o trabalho, e nada me dará mais orgulho, terminando este projeto de vida, a pessoa ou aqueles que venham a seguir a mim tenham muito mais capacidade do que eu para desempenhar essas funções, porque acima de tudo o desempenho dessas funções vai trazer um retorno muito, muito positivo para a ilha. Por isso é fundamental que os jovens percebam o nosso dia-a-dia, é fundamental que os jovens se liguem à causa social, se liguem à cultura, porque se isso não acontecer, nós acabamos por perder de alguma forma a nossa identidade. E a nossa identidade, independentemente das dificuldades, tem que ser vista com orgulho, porque se hoje somos o que somos, também devemos em parte às dificuldades que os outros passaram. E é fundamental que se passe essa mensagem aos jovens, e procuro fazer sempre. Nós temos alguns programas que em pouco tempo, é verdade, ainda não conseguimos implementar, mas que em breve vamos lançar. Um desses programas tem a ver, inclusive, com aquilo que acontece, que nós temos um problema demográfico, que os jovens chegam a uma certa idade, saem para estudar e não regressam, mas hoje, com as tecnologias que nós temos, aquilo que queremos é criar uma rede dessas pessoas, uma rede que vamos chamar a rede dos profetas pelo mundo, e para que as pessoas, mesmo estando longe e tendo aquele sentimento único que temos sempre pelo sítio onde nascemos, possam continuar a dar o seu contributo, se sintam efetivamente que mais do que ter nascido aqui e crescido, continuam a fazer parte daquela que é a nossa realidade atual e, acima de tudo, com experiências vividas noutros sítios, possam contribuir para que a nossa pequena sociedade também consiga ganhar condições para evoluir mais depressa e melhor, porque nem sempre o mais depressa é amigo do ótimo, não é? A reserva da biosfera significa, acima de tudo, aquilo que estávamos a acabar de falar: o preservar, o cuidar, o estudar, o entender o porquê da importância do sítio onde vivemos, a valorização do património ambiental. No outro dia falávamos um pouco, na vertente, por exemplo, geológica. O Porto Santo tem condições únicas para o estudo da geologia. Conseguimos ter no mesmo território zonas completamente diferentes, com épocas completamente diferentes. Conseguimos ter, em termos do mar, por exemplo, falamos muito daquele que é o território terrestre, que é aquele que está mais à vista, aquele que nós pisamos. O nosso território terrestre tem 42 km². O nosso território marítimo é muito superior
e tem muitas coisas por descobrir, e mesmo não só por descobrir, mas com um valor imenso. E como eu disse, a reserva da biosfera vem para além de criar condições para proteger, porque com esta classificação ajuda-nos a entender a importância que tudo aquilo que nos envolve tem, o nosso território, os microclimas que temos, como por exemplo a zona do Pico Branco, conhecido pela Terra-chã, ajuda-nos a entender não só o porquê deles existirem, mas acima de tudo a forma como os vamos preservar. Acima de tudo, a Reserva da Biosfera é uma classificação que abre portas a que outras pessoas que têm a mesma classificação, como tivemos recentemente aqui um congresso internacional sobre o Life Dunas, que é um projeto que tem a ver com a recuperação e manutenção do cordão dunar, venham ao Porto Santo dos mais diversos sítios do mundo, com as mais diversas experiências, e nos ajudem a fazer tão bem ou melhor como foi feito noutros sítios, e acima de tudo que não se cometam alguns erros que foram cometidos e que podem ser de alguma forma amenizados. Sabemos que em todos os processos há erros que se cometem, e eu costumo dizer que errar é garantido, a diferença está na forma como resolvemos os erros que vamos cometendo. E tenho a certeza absoluta que esta abertura para o mundo, a visibilidade que vamos obter através desta classificação, não só pela valorização daquilo que ela traz consigo, mas também pela oportunidade de abrir um sério número de canais para conseguirmos ter acesso à informação que nos é fundamental para garantir, sem dúvida nenhuma, um futuro sustentável, que é aquilo que falávamos há pouco. O que o senhor espera do futuro para Porto Santo? Olha, eu tinha dito há pouco que, acima de tudo, a nossa responsabilidade da geração que atualmente, como eu, nesta idade, tem estas responsabilidades, e quando eu falo em responsabilidades, não são só políticas, são a responsabilidade do trabalho do dia-a-dia de todos nós. Acima de tudo, é deixarmos um sítio melhor do que aquele que encontramos, e com capacidade para evoluir o mais rápido e o melhor possível. O meu maior sonho é que o Porto Santo jamais perca a sua identidade e que as pessoas percebam, efetivamente, que mesmo evoluindo, mesmo crescendo, mesmo trazendo modernidade, a essência da ilha e do povo jamais se alterou. E é isso que é o grande desafio, é encontrar o equilíbrio e de forma nenhuma deixar que se vá para um extremo negativo ou excessivamente positivo, que por vezes também não é bom. Aquilo que quero é, da minha parte e naquilo que eu puder fazer, não só no desempenho das minhas funções, mas também como cidadão, é ter a certeza que no momento mais certo que temos na vida, que é quando deixarmos este espaço, a gente tenha a certeza que a nossa passagem por aqui contribui para aqueles que vão ficar, e que acima de tudo deixamos um sítio tão bom ou melhor do que aquele que encontramos. E o que significa o Porto Santo para o senhor? Isso é... O Porto Santo para mim é tudo, senão hoje não estava aqui.